A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Oi, meus amores! Hoje é um dia muito importante, né, que é o Dia Internacional da Mulher, no qual a gente comemora a importância, né, do papel da mulher na nossa vida, na sociedade e em vários aspectos. E para comemorar esse dia, eu resolvi trazer uma história relacionada com uma mulher, que é uma samaritana. Então, a história que eu tenho para contar para vocês é relacionada a Jesus, no qual Jesus aborda uma mulher samaritana para falar para ela sobre a água da vida. E vocês vão entender mais no decorrer dessa história o que aconteceu e qual o significado que isso tem, tanto para a história quanto para o Evangelho. Então, Jesus, né, ele estava em uma cidade chamada Samaria, que ficava perto das terras de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." E a mulher respondeu: "Senhor, o Senhor é judeu, e eu sou uma samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus, eles não se davam muito bem com os samaritanos. Eles tinham um pouco de preconceito quanto os samaritanos, porque os judeus se diziam puros, os samaritanos falavam que eles não eram puros, por conta de não serem herdeiros legítimos, enfim. Era uma briga muito antiga. E eles não conversavam, eles não se misturavam. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." E ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo. Como é que você vai conseguir essa água da vida?" Então, quando Jesus falou aqui sobre essa tal água, ele não estava se relacionando à água do poço. Ele estava se relacionando a ele mesmo, que ele era a água da vida, que mataria toda a sede para sempre. Mas não uma sede, tipo quando a gente quer beber uma água. É a sede da alma. E também a fome da alma. Tanto que ele vai até comentar com ela sobre um alimento da vida e tudo mais. E ela o questionou, porque ela não entendeu. Ela estava acreditando que ele estava falando sobre a água do poço. E aí então Jesus disse para ela: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a água que Jesus estava falando era a própria palavra dele, era ele mesmo. E por que essa fonte jorraria para sempre? Porque a partir do momento que a gente tem Jesus na nossa vida e ele mata a nossa sede espiritual, né, da nossa alma, a gente vai ter uma fonte contínua, no qual a gente vai conseguir espalhar essa palavra de Deus para todas as pessoas. Então aqui ele estava logo começando a engatear para falar para ela, tentando de uma forma que ela entendesse sobre o Evangelho. Porque o Evangelho ele diz que a gente tem que pregar e explicar para as outras pessoas sobre Jesus. Então ele estava começando todo esse processo e justo com a samaritana. E ele escolheu uma forma de abordar ela de um modo que ela entendesse o que ele estava falando. Então ele não usou a água só porque é uma água, não. Ele usou a água porque ele sabia que ela conseguiria compreender muito mais se ele falasse de água ou de alimento do que se falasse de uma coisa aleatória. Então a mulher respondeu: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós." Então Jesus afirmou: "Pois eu que estou falando com você sou o Messias." Então a mulher ela deve ter ficado muito surpresa, porque ela falou:
quando o Messias vier, a gente vai entender mais sobre essa questão que você está falando, né? Porque ela até então estava acreditando que você estava falando de uma passagem em si. Mas ela tinha o conhecimento do Messias. E agora ela conheceu ele de verdade. E é mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente aceita Jesus no nosso coração. É muito difícil, né? Não que não ocorra. Sempre vai existir alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Mas a maioria das pessoas já ouviu em algum momento da vida falar sobre Jesus. Mas a partir do momento que a gente conhece Jesus e a gente tem intimidade com ele, tudo muda. Porque a partir desse momento, a gente vai conseguir receber essa tal água da vida, que vai nos nutrir a nossa alma e nutrir o nosso espírito, de uma forma no qual a gente consiga se sentir forte. Porque a água que a gente bebe vai nutrir apenas o nosso corpo, o nosso físico. Mas a nossa alma, o nosso espírito, precisa ser nutrido por Deus. Então, chegaram os seus discípulos, né, os discípulos de Jesus, e ficaram admirados com essa cena, porque ele estava conversando com uma mulher, primeiro, uma mulher. Porque antigamente, geralmente, era muito difícil acontecer de um homem simplesmente chegar e conversar com uma mulher assim. Era, na verdade, muito complicado disso acontecer. Os homens não conversavam com as mulheres dessa forma, como se fosse de igual para igual. Geralmente, as mulheres conversavam mais com os filhos ou com os maridos, nunca com um estranho. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Então, com essa história, a gente vê que Jesus aborda uma mulher samaritana que tinha uma certa rivalidade com os judeus, que mais ou menos eram os mesmos povos, que simplesmente só foram misturados e tinham algumas crenças diferentes, mas que eles conheciam a Jesus, mas não seguiam totalmente a Jesus. Então era uma coisa bem diferente mesmo. E aí Jesus consegue, por meio de uma mulher, falar com todas as pessoas ali. E o que acontece assim com essa mulher, né? A inclusão e valorização da mulher. Porque a samaritana, ela foi a primeira pessoa a colher da boca de Jesus a declaração messiânica do eu sou. Porque ele fala bem claro: eu sou o Messias, que depois se tornará a apóstola dos samaritanos. Então, assim, o que acontece? Ela, como mulher, foi a primeira pessoa a ouvir da boca de Jesus que ele era o Messias. Porque até então, ele não chegava e falava muito claramente sobre o que ele era, o que ele veio fazer, nem mesmo para os seus discípulos. Ele era um pouco mais reservado. Então, no decorrer do diálogo, né, muitos subtemas eles vão ser abordados, como o lugar de adoração, o tempo da adoração, a busca dos adoradores, o verdadeiro adorador e quem se deve adorar, o modo correto de se adorar e tudo mais. E Jesus ele vai responder como e onde será a adoração quando o Messias chegar. Porque essa passagem aqui que eu contei para vocês sobre a história, ela é muito pequena. Sobre tudo que eles conversaram, mas todas essas coisas que foram abordadas sobre quem era Jesus, o que ele estava fazendo e toda essa significância que teve essa história é para abordar muito sobre a questão de quem é realmente o verdadeiro adorador. Porque não importava para Jesus se ela era uma samaritana ou se ela era uma mulher, porque naquele momento todos passaram a ser apenas pessoas.
Não tinha mais exclusão. Não, mulheres vão fazer isso, homens vão fazer aquilo, cada um era diferente. Não, para Jesus todos eram iguais, independente, todos eram filhos de Deus. Isso é muito, muito importante. Principalmente numa data como essa, sendo o Dia Internacional da Mulher. Porque sim, em todos os momentos, em várias partes da Bíblia em qual a gente ouve falar sobre uma mulher, ela não é colocada abaixo de um homem. Em nenhum momento ela é colocada abaixo de um homem. Ela é colocada sempre ao lado como uma ajudadora e uma auxiliadora. Assim como é descrito em Gênesis. Então, não é sobre ser mais, é sobre ser igual. E Jesus sempre trata todos os seus filhos da maneira igual, independente se são homens ou se são mulheres. Então, verdadeiramente, Deus só pode ser adorado através disso e conhecido. Então, Jesus, inclusive, ele diz, que vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, tudo isso que aconteceu, todas essas partes e histórias sobre a samaritana, elas vão vir para trazer verdadeiros adoradores. Porque não era apenas os judeus que Jesus queria salvar, não era apenas uma porção das pessoas que Jesus queria. Ele queria salvar o máximo de pessoas possível. Independente da religião que a pessoa seguia, independente do povo que era, independente se era um homem ou uma mulher ou se era uma criança, Jesus queria que todos adorassem, mas que fossem verdadeiros. Porque como a gente vai ver na próxima semana, na história que eu pulei, a gente vai ver que os judeus, eles se corromperam muito, muito. E eles não eram mais tão considerados verdadeiros adoradores por Jesus. E Jesus vai encontrar em pessoas que não eram politicamente corretas, mas que vão entender a mensagem de Jesus e vão se passar por verdadeiros adoradores, vão se tornar verdadeiros adoradores, por meio do perdão, por meio do amor, por meio das palavras que Jesus disse. E ele conseguiu isso já com a samaritana. Através dela, ele conseguiu que o povo da Samaria acreditasse realmente que ele era um Messias. E isso era muito importante, porque era um povo que estava sendo excluído. Era um povo que os judeus não conversavam. E seria um povo que, com o passar do tempo, iria se afastar. E, com o passar do tempo, não iriam mais acreditar que existiria um Messias. Essa mulher, sim, acreditava. E ela não era uma mulher totalmente correta. Nessa passagem não diz, mas essa mulher tinha outros maridos. Inclusive, ela conta isso para Jesus e Jesus afirma isso para ela. Então, ela era uma pecadora. E aos olhos dos judeus, às vezes aos olhos da sociedade daquela época, isso era uma coisa totalmente errada. Por que Jesus, sendo uma pessoa pura, iria simplesmente ir e conversar com uma mulher totalmente cheia de pecados, na qual a sociedade abominava? Porque Jesus não veio para simplesmente falar sobre certo ou errado. Ele veio para trazer perdão e amor por meio daqueles que se colocassem como verdadeiros adoradores. E a gente vê que através da vida dessa samaritana, ela vai se tornar uma verdadeira adoradora de Jesus. Isso era o que era importante. Então, o resultado desse encontro com a mulher samaritana, ela não poderia ter sido melhor, porque foi muito importante. Porque essa samaritana, tendo ouvido Jesus, ela se tornou desejosa de participar de um culto verdadeiro e se tornar-se uma missionária, porque, querendo ou não, ela espalhou para toda a cidade sobre Jesus. Então, ela se tornou uma verdadeira missionária, falando para todas as pessoas sobre Jesus. E ela deixou todos os seus pecados, deixou tudo de lado para realmente se despertar, para se tornar uma pessoa no qual seria uma verdadeira adoradora. Então, através dela, com o passar dos dias, os samaritanos eles vão convidar Jesus, como eu disse, para ficar mais dias ali na Samaria, e ele vai aproveitar essa oportunidade para evangelizar outras pessoas. Então, através de uma vida
uma única vida que foi dessa samaritana, toda a cidade de Samaria foi convertida. Toda a cidade de Samaria ouviu sobre Jesus. Pode ser que em algum momento alguém não absorveu, porque nem sempre quando se fala sobre Jesus as pessoas vão absorver. Mas eu acredito que pelo menos elas tiveram uma oportunidade de saber a verdade por meio de Jesus. Isso graças à vida dessa samaritana, no qual Jesus desviou o seu caminho, porque ele não precisava passar por ali. Tanto que ele vai ser questionado pelos seus discípulos e ele não precisaria ter passado por ali. Ele poderia ter simplesmente seguido o seu caminho para onde ele queria, mas ele precisava passar por ali, porque ele precisava mudar aquela cidade. Independente de qualquer coisa, ele não estava à procura de um verdadeiro adorador modelo. Ele queria simplesmente ajudar essas pessoas a entender o seu pecado e que elas se arrependessem e que elas passassem a partir daí a confiar nele e acreditar nele como Messias. E é isso que Jesus convida a gente para fazer. Então, essa história ela é muito, muito importante. E o mais importante que eu quero trazer para vocês é realmente essa questão da diferença entre homens e mulheres ali, porque assim, Jesus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele decidiu falar com uma mulher. E tem vários motivos para que isso acontecesse, principalmente porque naquela época e durante todo o passar do tempo, muitas vezes as mulheres eram colocadas como pessoas abaixo de homens. E elas não eram consideradas iguais. E durante muitos momentos na história, as mulheres perderam direitos, perderam voz. Mas Jesus nunca quis que uma mulher perdesse voz. Nunca quis que uma mulher fosse menor, porque ele sempre viu eu, você e todas as pessoas como seres igualmente. Porque todos, independente de qualquer maneira, somos filhos de Deus. Independente de raça, independente de cor, independente de ser homem ou mulher. Todos nós somos iguais e todos nós merecemos ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, as mesmas considerações, porque todos, aos olhos de Deus, somos muito iguais. É claro que Deus nos fez cada um diferente, mas tanto homem quanto mulher, Deus fez a sua imagem e semelhança. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês essa semana, com esse enfoque, principalmente no fato da mulher samaritana, por ser o dia 8 de março, tendo em vista que é um dia importante, principalmente para essa questão da igualdade e da luta pelas mulheres. Então, é o que eu quero deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Tentei trazer para vocês de uma forma que fosse mais fácil de entender, de como é importante que a gente comemore o Dia da Mulher. Não é sobre presentes, é sobre representatividade, é sobre igualdade e é sobre amor. Não é sobre presentes, é sobre você considerar, é sobre você olhar uma mulher como uma pessoa igual, porque muitas morreram para conseguir esse direito. Um direito que já eram delas, de acordo com Deus. Então é isso que eu quero trazer para vocês. E agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade da semana, eu vou deixar, como sempre, linkado nos cards e no link da descrição do vídeo, a história da mulher samaritana em desenho, para que vocês possam ter essa visão melhor sobre tudo que aconteceu, porque às vezes eu contando para vocês não conseguem imaginar exatamente como foi. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau! A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 3 ao 4. Que nesse dia 8 de março, dia especial para mulheres especiais,
todas essas mulheres lindas, guerreiras e sábias que fazem nosso mundo um lugar diferente, que sejam cada vez mais felizes e conquistem cada vez mais os seus direitos de igualdade. A todas, um feliz Dia Internacional da Mulher.